Luzes da Cidade, 1931. Luzes da Cidade de Charlie Chaplin transcende as fronteiras do cinema mudo, oferecendo uma exploração comovente da conexão humana em um mundo cada vez mais impessoal. Lançado 4 anos após o advento do cinema falado, Chaplin apegou-se desafiadoramente à pantomima, provando que a narrativa visual podia evocar risos e lágrimas com potência incomparável. Seu icônico vagabundo, uma figura de resiliência e capricho, forma um vínculo improvável com uma vendedora de flores cega, cuja dignidade gentil contrasta com as duras realidades da era da depressão. O gênio do filme reside na economia de expressão. Um único close do sorriso melancólico do vagabundo ao comprar uma flor fala volumes sobre um anseio não dito. A comédia física de Chaplin atinge alturas sublimes na sequência de boxe, onde o vagabundo pirueta ao redor do ringue como uma marionete, esquivando-se de socos com graça chaplinesca. Ainda assim, o humor nunca ofusca o cerne emocional da história. Os esquemas desesperados do vagabundo para financiar a cirurgia que restauraria a visão da mulher, incluindo uma desastrosa passagem como varredor de ruas e a caridade errática de um milionário bêbado. O clímax continua a ser um dos momentos mais dolorosamente belos do cinema. Quando a agora vendedora de flores identifica finalmente seu benfeitor pelo toque, a entrega trêmula de Cheryl do você derruba as divisões de classe e as pretensões sociais. A própria trilha de Chaplin, um leitmotiv assombroso de cordas e piano, enfatiza a tese do filme. A verdadeira riqueza reside na empatia altruísta. Críticos como James Agee saudaram o desfecho como a maior peça de atuação já registrada. Um testemunho da habilidade de Chaplin em mesclar a comédia pastelão com uma comovente piedade. Décadas depois, Luzes da Cidade permanece como um manifesto do humanismo. Sua eloquência silenciosa ultrapassa barreiras linguísticas e culturais, lembrando ao público que a compaixão dispensa tradução. Tempos Modernos, 1936. Tempos Modernos de Chaplin é uma sátira mordaz, mas terna sobre a industrialização, onde a humanidade luta contra os engrenagens desumanizantes do progresso. Lançado no auge da Grande Depressão, o filme canaliza as ansiedades definidoras da era através das lutas sisifianas do vagabundo. A montagem de abertura, um rebanho de ovelhas se transformando em trabalhadores de fábrica, estabelece o tom para um mundo onde os indivíduos são reduzidos a engrenagens. Um tema cristalizado na infame cena da linha de montagem. Aqui, os movimentos robóticos de Chaplin após apertar parafusos o dia todo espelham a monotonia esmagadora da alma do trabalho mecanizado. O humor surreal do filme disfarça uma profunda crítica social. Quando o vagabundo é literalmente alimentado por uma máquina de alimentação com defeito, Chaplin satiriza as obsessões com a eficiência corporativa. Sua subsequente prisão, onde ele acidentalmente ingere cocaína contrabandeada e se torna um herói na prisão, mistura absurdo com um comentário astuto sobre as falhas sistêmicas. Ainda assim, a esperança brilha na aliança do vagabundo com a gaminha. Paulette Goddard, uma órfã sem teto. Seu sonho de uma casinha com tomates maduros na videira simboliza resiliência em meio ao desespero. A relutante aceitação do som por Chaplin, limitada a ruídos mecânicos e sua canção ininteligível, torna-se uma metáfora para resistir à homogeneização. A caminhada final do vagabundo rumo ao horizonte, de braços dados com a gamine, é tanto uma despedida do personagem quanto um grito de rally pela individualidade. Jean-Luc Godard mais tarde aclamou Tempos Modernos como a primeira e última comédia marxista. Seu legado perdurando em críticas a locais de trabalho impulsionados por inteligência artificial e exploração da economia gig. Levando o Bebê, 1938. Levando o Bebê de Howard Hawks é uma aula magistral em caos controlado. Um cometa screwball que remodelou o DNA da comédia. O paleontologista de óculos David Huxley, interpretado por Cary Grant, um homem alérgico à espontaneidade, colide com Susan Vance, de Espírito Livre, interpretada por Katharine Hepburn, cujo leopardo de estimação. Baby torna-se uma metáfora para o ID libertado. A trama, uma máquina Ruby Goldberg de mal-entendidos, inclui um osso de dinossauro desaparecido, um leopardo fugitivo e um cachorro chamado George, que enterra evidências de maneira verdadeiramente farsesca. A química entre Grant e Hepburn incendeia a tela. Sua exasperada. De repente fiquei alegre. Dita enquanto vestia um manto com penas, exemplifica o humor de gênero fluido do filme. O ritmo acelerado de Hawks transforma o diálogo em uma partida de tênis. A explicação sem sentido de Susan sobre a dieta do Baby. Você coloca um pouco de carne no coco. Tipifica o desprezo do roteiro pela lógica. Até a mise-en-scène conspira contra a ordem. Um esqueleto de brontossauro desmoronando reflete a dignidade desintegrante de David.
Inicialmente, um fracasso de bilheteria. O fracasso nas bilheteiras. A reputação do filme subiu quando os críticos reconheceram o seu brilhantismo subversivo. A desconstrução por Susan da existência em Torre de Marfim de David, através do sabotamento do campo de golfe e travessuras na cadeia, desafia as normas de gênero dos anos 1930, posicionando-a como uma força proto-feminista. A Criterion Collection agora o considera a comédia maluca definitiva, com seu ADN evidente desde What's Up, Doc? Até Bridesmaids. Lembre-se da Noite, 1939. O roteiro de Preston Sturges e a direção de Mitchell Leisen unem-se em Lembre-se da Noite, uma joia de feriado que une realismo social com a calorosidade ao estilo de Capra. A personagem de Barbara Stanwyck, Lee Leander, uma ladra endurecida, e John Sargent, de Fred McMurray, um promotor ambivalente, embarcam em uma viagem de carro de Nova York a Indiana, que se torna uma jornada de redenção mútua. O poder do filme reside no seu equilíbrio tonal. Um prólogo de tribunal imerso na dureza da era da depressão cede lugar à poesia pastoral quando Lee se reconecta com suas raízes rurais. A icônica sequência da dança no celeiro, onde Lee ensina John a valsa de Indiana, transforma flocos de neve em confetes. Seu riso é um alívio temporário para as feridas sociais. Até a vaca de Robinson, cujo leite roubado se torna uma piada recorrente, personifica o humanismo gentil do roteiro. Stanwyck demonstra uma vulnerabilidade excepcional, especialmente ao visitar sua mãe distante, em uma cena que evoca tensões familiares no estilo de O'Neill. A decisão de Leisen de escalar o ator negro Fred Snowflake Tunes como um zelador simpático foi progressista para 1939, criticando sutilmente os preconceitos raciais. O final agridoce, onde Lee se entrega à justiça mas ganha autorrespeito, evita resoluções açucaradas, optando por uma esperança silenciosa. Robert Osborne, do TCM, destacou como o filme faz você acreditar em segundas chances, uma mensagem que ecoa em clássicos como A felicidade não se compra. Em uma era de cinismo, Remember the Night permanece como uma luminária de empatia, provando que a graça muitas vezes chega disfarçada de acaso. O Mágico de Oz, 1939. Este filme é como um arco-íris atravessando uma tempestade. Dorothy de Judy Garland começa em uma fazenda cinzenta e empoeirada no Kansas, mas um tornado a leva para Oz, um mundo onde as cores explodem como doces. Seus sapatos vermelhos, a estrada de tijolos amarelos e a cidade das esmeraldas deslumbraram o público no ano de 1939, tornando-o um dos primeiros filmes a usar a magia do Technicolor. A jornada de Dorothy, encontrando um espantalho que deseja um cérebro, um homem de lata que procura um coração e um leão em busca de coragem, nos ensina que o que precisamos já está dentro de nós. A bruxa malvada, com seus macacos voadores e ameaças ardentes, é a vilã perfeita, mas é a canção Over the Rainbow da Dorothy que fica no seu coração. Quando ela bate os calcanhares e diz, não há lugar como o nosso lar, é como um abraço para quem já se sentiu perdido. Crianças hoje ainda se espantam com os macacos voadores, riem das palhaçadas do leão e cantarolam as canções. É por isso que é atemporal. Transforma medo em amizade e faz você acreditar em magia. E O Vento Levou, 1939. Imagine uma história tão grande quanto o céu, guerra, amor e sobrevivência, tudo envolto em um drama grandioso. A Scarlett O'Hara de Vivian Leigh não é uma heroína perfeita. É teimosa, egoísta, mas implacável. Quando seu mundo sulista arde durante a Guerra Civil, ela luta para salvar sua casa, Tara, mesmo que isso signifique mentir ou roubar. O Red Butler de Clark Gable, com seu sorriso astuto e a famosa frase, francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Weisberg combina com o fogo dela. O filme quebrou barreiras. Hattie McDaniel se tornou a primeira atriz negra a ganhar um Oscar interpretando Mamie, uma empregada com uma sagacidade afiada e força oculta. As cenas são grandiosas, cidades em chamas, salões de baile lotados, campos de soldados feridos, mas é a determinação de Scarlett que te prende. Claro, é longo, quase 4 horas, mas cada minuto parece história viva. Ame-o ou odeie-o, você não pode ignorá-lo. É um conto bagunçado e grandioso sobre perder tudo e ainda permanecer de pé. O Grande Ditador, 1940. Charlie Chaplin usou o riso como arma contra Hitler nesta comédia ousada. Ele interpreta 2 papéis, um tirano chamado Hinkel, uma paródia de Hitler, e um barbeiro judeu gentil. Hinkel discursa em balbucio, dança com um globo como se fosse um balão e age como uma criança com poder.
Enquanto isso, o barbeiro só quer paz. As piadas são bobas, perseguições cômicas, identidades trocadas, mas a mensagem é séria. O ódio é ridículo. O final te choca. Chaplin deixa a comédia de lado e fala diretamente com a câmera, implorando por bondade ao invés de violência. Feito durante a Segunda Guerra Mundial, foi um valente tapa na cara dos nazistas. Hoje, nos lembra que mesmo na escuridão, o humor pode iluminar o caminho. Chaplin não apenas fez as pessoas rirem, ele as fez pensar. Natal em Connecticut, 1945. Este filme é como um biscoito quente saído do forno. Barbara Stanwyck interpreta Elizabeth, uma escritora de culinária que mente sobre ser uma dona de casa perfeita. Quando seu chefe convida um herói de guerra para sua fazenda dos sonhos no Natal, ela entra em pânico. Ela não sabe cozinhar, cuidar da fazenda ou sequer costurar. Prepare-se para o caos. Um bebê emprestado, um marido falso e um chefe que salva o dia com tortas. Dennis Morgan interpreta o charmoso soldado que vê através de suas mentiras, mas se apaixona por ela mesmo assim. As risadas vêm rápidas. Batalhas de bola de neve, identidades trocadas. Uma vaca que não muge, mas são os momentos aconchegantes, decorando árvores, dançando em celeiros que derretem seu coração. Não se trata de efeitos especiais sofisticados ou mensagens profundas. É sobre pessoas reais, com suas imperfeições, encontrando alegria juntas. Perfeito para se aconchegar com um chocolate quente, prova que os melhores feriados não são perfeitos. São preenchidos com amor e um pouco de risadas. Milagre na Rua 34, 1947. Milagre na Rua 34 é celebrado por suas performances emocionantes e mensagem atemporal sobre a magia da crença. A interpretação de Edmund Gwenn como Kris Kringle, um homem que afirma ser o verdadeiro Papai Noel, lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante. Seu comportamento gentil e convicção inabalável tornam Kris tanto encantador quanto credível, transformando-o em um símbolo de alegria festiva. Maureen O'Hara brilha como Doris Walker, uma mãe solteira pragmática que inicialmente descarta a fantasia, mas gradualmente redescobre o encanto através da influência de Kris. Natalie Wood, em um dos seus primeiros papéis, encanta como Susan, a filha cética de Doris que aprende a abraçar a imaginação. O sucesso do filme reside na sua mistura de humor e sentimentalismo, usando o julgamento de Kris para explorar temas de integridade e fé. Seu roteiro vencedor do Oscar e a recepção crítica positiva, incluindo elogios do The New York Times por seu considerável charme, consolidaram seu status como um clássico de Natal. Em 2005 foi preservado no Registro Nacional de Filmes por sua importância cultural. Forte Apache, 1948. Forte Apache é um marco do western dirigido por John Ford, famoso por sua exploração da honra militar e do mito do oeste americano. John Wayne oferece uma performance estoica, mas convincente, como o tenente-coronel Thursday, um oficial rígido cujo orgulho leva à tragédia. Sua interpretação equilibra a autoridade com vulnerabilidade, tornando a queda de Thursday comovente. Henry Fonda, como Capitão York, fornece um contraponto moral, incorporando dignidade silenciosa e lealdade. O elenco do filme, incluindo Shirley Temple em um raro papel dramático, adiciona profundidade à história de soldados e colonos no território do Arizona. Embora criticado por alguns por suas imprecisões históricas, Forte Apache é elogiado por seus personagens complexos e pela cinematografia ampla e característica de Ford. Permanece como uma pedra angular da trilogia da cavalaria, junto com A Legião Invencível e Rio Grande, influenciando gerações de faroestes através de sua mistura de ação, drama e comentário social. Rope, 1948. Rope, de Alfred Hitchcock, é uma aula magistral de suspense e inovação técnica. Baseado no infame caso de assassinato de Leopold Loeb, o filme segue dois intelectuais privilegiados, Brandon e Philip, que estrangulam um ex-colega de classe e escondem seu corpo em um baú durante uma festa de jantar. O uso audacioso de Hitchcock de longas tomadas, criando a ilusão de um único plano contínuo, imerge os espectadores no apartamento claustrofóbico, aumentando a tensão enquanto os convidados, sem saber, socializam a poucos metros da vítima. Essa técnica não era mera artimanha. Refletia a pegada implacável da culpa e a fachada performática dos assassinos, que racionalizaram seu crime através de ideais nietzschianos distorcidos. O brilho do filme reside na sua profundidade psicológica. Embora o assassinato ocorra fora da tela, Hitchcock desloca o foco para as psiques desmoronantes dos assassinos. Sunset Boulevard, 1950. Sunset Boulevard, de Billy Wilder, é uma elegia mordaz para a era do cinema mudo de Hollywood, contada através das ilusões de Norma Desmond, uma estrela em declínio agarrando-se à sua glória passada. A icônica interpretação de Gloria Swanson, em partes iguais trágica e aterrorizante,
ancora essa sátira com toques de noir, que começa com o roteirista Joe Gillis, William Holden, flutuando morto em uma piscina, narrando sua própria queda. O gênio do filme reside em suas camadas metatextuais. Swanson era uma relíquia do cinema mudo, enquanto o diretor Cecil B. DeMille e a estrela Buster Keaton aparecem como ecos melancólicos de uma indústria passada. O roteiro de Wilder disseca de maneira incisiva a crueldade de Hollywood, onde a fama é passageira e a arte é consumida pela vaidade. A mansão de Norma, uma relíquia gótica em decadência, reflete sua psique, um museu de auto-obsessão, completo com um funeral de macaco e um mordomo leal, Erich von Stroheim, que fabrica cartas de fãs para sustentar suas ilusões. O diálogo do filme transborda ironia. Eu sou grande. São as imagens que ficaram pequenas, sublinhando a tragédia dos artistas descartados por um meio em evolução. O Crepúsculo dos Deuses transcende a mera crítica, oferecendo uma meditação assombrosa sobre obsessão e identidade. Sua influência reverbera em filmes sobre o lado obscuro de Hollywood, de Cidade dos Sonhos a La La Land. Nomeado para 11 Oscars e preservado no Registro Nacional de Filmes, continua sendo um aviso atemporal sobre o custo de viver sob os holofotes e a escuridão que segue quando ela desaparece. Alice no País das Maravilhas, 1951. Alice no País das Maravilhas de Walt Disney, 1951, traz à vida animada o conto caprichoso de Lewis Carroll, embora tome algumas liberdades com o material original. O filme segue Alice, uma jovem entediada com sua aula de história, que persegue um coelho branco e cai em um buraco de coelho para o mundo sem sentido do País das Maravilhas. Aqui, ela encontra um elenco de personagens bizarros, incluindo o Chapeleiro Maluco, o Gato de Cheshire e a Rainha de Copas. O filme é episódico, juntando uma série de encontros que capturam a natureza desorientadora e ilógica de Wonderland. Alice encolhe e cresce, participa de uma festa do Chamaluca e navega pelo caótico jogo de croquete da rainha, tentando entender a loucura ao seu redor. Enquanto a animação permite a criação de visuais surreais e imaginativos, alguns críticos observam que o filme carece de emoção e que a própria Alice continua sendo uma observadora passiva, reagindo aos eventos em vez de conduzir a história. Apesar de suas falhas, Alice no País das Maravilhas explora temas de curiosidade, identidade e a luta para manter a razão em um mundo de cabeça para baixo. A jornada de Alice pode ser vista como uma metáfora para o crescimento, enquanto ela lida com situações ilógicas e tenta encontrar seu lugar em um mundo que desafia a lógica. Os personagens memoráveis do filme e as canções cativantes fizeram dele uma adaptação adorada, embora imperfeita, do clássico de Carroll, Monkey Business, 1952. Imagine um mundo onde rejuvenescer é tão fácil quanto beber do bebedouro. Esse é o cenário maluco de Monkey Business, uma comédia absurda dirigida por Howard Hawks, estrelando Cary Grant e Ginger Rogers. Grant interpreta o Dr. Barnaby Fulton, um químico um tanto distraído tentando desvendar os segredos da juventude para uma empresa química. Marilyn Monroe aparece como Lois Laurel, a secretária do chefe. A diversão começa quando um macaco de laboratório mistura acidentalmente produtos químicos e os despeja no bebedouro, criando um elixir da juventude. Sem saber disso, o Dr. Fulton testa sua fórmula e a acompanha com a água contaminada. De repente, ele age como se tivesse 20 anos, exibindo uma visão melhor e um senso de humor juvenil. Ele sai para se divertir com Lois Laurel, a secretária do seu chefe, andando de patins, mergulhando e passeando de carro. Quando a esposa de Fulton, Edwina, descobre, ela bebe o elixir, transformando-se em uma estudante brincalhona. Ela liga para um velho amor, levando a mais complicações cômicas. Os Fultons acabam no hotel da sua lua de mel, e Edwina expulsa Barnaby após uma discussão. Na manhã seguinte, eles tentam destruir o elixir, mas acidentalmente bebem mais no café. À medida que mais e mais cientistas bebem a água, eles regridem a comportamentos infantis. A fórmula é perdida quando o último da água é derramado. Em uma das tramas mais absurdas do filme, Edwina confunde um bebê com Barnaby, pensando que ele regrediu completamente. No final, Barnaby e Edwina redescobrem seus espíritos juvenis e a importância de não levar a vida tão a sério. Monkey Business mistura pastelão e sofisticação, capturando o humor dos anos 1950. Roman Holiday, 1953. Roman Holiday é uma história comovente sobre uma princesa que quer uma pausa de sua vida real.
Audrey Hepburn, em seu primeiro grande papel, interpreta a princesa Anne, que está cansada de sua rigorosa rotina. Ela foge uma noite em Roma para se divertir. Ela conhece Joe Bradley, um repórter americano interpretado por Gregory Peck. Joe não sabe que ela é uma princesa a princípio, mas quando descobre, ele vê uma chance para uma grande matéria. Ele finge ser um turista amigável, e eles passam o dia visitando os pontos turísticos de Roma. Eles andam de vespa pela cidade, visitam o Coliseu, e até se metem em problemas com a polícia. Anne corta o cabelo, e eles dançam em um barco. Enquanto passam tempo juntos, Anne e Joe se apaixonam. Mas ambos sabem que o tempo deles juntos não pode durar. Anne tem que voltar para suas obrigações reais, e Joe é apenas um cara comum. O filme retrata lindamente uma aventura passageira, tendo como pano de fundo uma cidade vibrante. No final, Anne retorna à sua vida real, mas ela sempre se lembrará de suas férias romanas. Joe também valoriza as memórias, escolhendo não publicar as fotos dela, respeitando a conexão breve, mas significativa que tiveram. Roman Holiday ganhou Oscars de melhor atriz, figurino e história original, solidificando sua reputação como uma comédia romântica atemporal. Janela Indiscreta, 1954. Janela Indiscreta é um filme emocionante de Alfred Hitchcock sobre observar e ser observado. James Stewart interpreta Jeff, um fotógrafo preso em seu apartamento com uma perna quebrada. Entediado, ele começa a espionar seus vizinhos do outro lado do pátio. Ele vê uma dançarina, um compositor e um vendedor de joias chamado Thorwald. Uma noite, Jeff ouve um grito e vê Thorwald agindo de forma suspeita. A esposa de Thorwald desaparece, e Jeff fica convencido de que Thorwald a matou. Ele conta para sua namorada, Lisa, interpretada por Grace Kelly, e para sua enfermeira Stella, e elas o ajudam a investigar. O filme é filmado principalmente do ponto de vista de Jeff. Então você se sente preso no apartamento com ele. Hitchcock usa o cenário do pátio para criar suspense, fazendo você se perguntar o que realmente está acontecendo naqueles outros apartamentos. Jeff está apenas imaginando coisas, ou realmente há um assassino entre eles? Janela Indiscreta é sobre mais do que apenas resolver um crime. Trata-se de voyeurismo, e do que acontece quando nos tornamos obcecados em assistir às vidas de outras pessoas. O voyeurismo de Jeff é uma metáfora para o voyeurismo puritano de assistir filmes. O uso inovador de um único cenário e a exploração da curiosidade humana fazem dele uma obra-prima do suspense psicológico. O Terceiro Tiro, 1955. O filme O Terceiro Tiro de Alfred Hitchcock é uma ousada ruptura com os thrillers de suspense característicos do diretor, oferecendo uma comédia irônica e macabra que disseca as fraquezas humanas com precisão cirúrgica. Ambientado no cenário outonal dourado da zona rural de Vermont, o filme gira em torno de um cadáver, Harry Warp, cuja aparição repentina perturba a vida dos moradores excêntricos. Cada personagem, desde o desajeitado Capitão Wiles, Edmund Gwenn, até o artista pragmático Sam Marlowe, John Forsythe, lida com a culpa mal colocada pela morte de Harry, tecendo uma tapeçaria farsesca de mal-entendidos e absurdos. O gênio de Hitchcock reside em sua subversão das expectativas. Embora comercializado como um mistério de assassinato, o filme é uma sátira mordaz da moralidade dos anos 1950, expondo a repressão social através de um humor irônico. A estreia de Shirley MacLaine como a jovem viúva de Harry, Jennifer, irradia charme e astúcia, incorporando a mistura de inocência e irreverência do filme. O diálogo brincalhão do roteiro, como o pedido desinibido de Sam para pintar Jennifer nua, desafiou limites para sua época, enquanto a trilha sonora encantadora de Bernard Herrmann contrasta de forma hilária com o enredo macabro. Os críticos inicialmente descartaram o filme por sua falta de enredo convencional, mas seu legado cresceu à medida que o público reconheceu suas sensibilidades vanguardistas. As dinâmicas de personagens peculiares e o cenário idílico, mas inquietante, da Nova Inglaterra, posteriormente inspiraram clássicos cult como Twin Peaks, estabelecendo seu status como um precursor das comédias negras modernas. A exploração de Hitchcock da absurdidade da vida, enquadrada através da lente de um cartão Hallmark, ligeiramente macabro, revela uma verdade profunda. Nem mesmo a morte pode sufocar a capacidade humana de amor, riso e redenção. Forbidden Planet, 1956. Um marco do cinema de ficção científica, Forbidden Planet redefiniu o gênero com sua ambiciosa mistura de drama shakespeariano e ansiedade da era atômica. Dirigido por Fred M. Wilcox, o filme transporta os espectadores para Altair III, um mundo distante onde os remanescentes da avançada civilização Krell escondem um segredo aterrorizante. A história espelha A Tempestade,
com Dr. Morbius de Walter Pidgeon como um próspero moderno, sua filha Altaira, Anne Francis, como Miranda, e Robbie o robô como um servo semelhante a Ariel. Os efeitos especiais revolucionários do filme e a trilha sonora eletrônica de Bebê e Louis Baron criaram uma atmosfera de outro mundo, enquanto sua exploração do monstro do id, uma manifestação dos impulsos primitivos da humanidade, serviu como uma metáfora arrepiante para a proliferação nuclear e o poder tecnológico descontrolado. 34. O estoico comandante Adams de Leslie Nielsen ancora a narrativa, contrastando a racionalidade da era da Guerra Fria contra a queda arrogante dos Krell. A influência de Planeta Proibido permeia a cultura pop, desde Jornada nas Estrelas até Interestelar. Robbie, o robô, tornou-se um ícone, incorporando tanto a promessa quanto o perigo da inteligência artificial. O aviso do filme sobre a prontidão da humanidade para o poder ilimitado permanece assustadoramente relevante, solidificando seu lugar como uma obra visionária que ousou questionar o que acontece quando o progresso supera a sabedoria. Intriga Internacional, 1959. North by Northwest, de Alfred Hitchcock, é uma aula magistral de suspense, misturando espionagem, romance e identidade trocada em um thriller essencial da Guerra Fria. Cary Grant estrela como Roger Thornhill, um publicitário lançado em um pesadelo kafkiano após ser confundido com um agente do governo. As icônicas sequências do filme, incluindo a emboscada pelo avião agrícola e o clímax no Monte Rushmore, mostram a habilidade incomparável de Hitchcock em fundir tensão com grandiosidade visual. A enigmática Eve Kendall, de Eva Marie Saint, e o vilão sofisticado de James Mason, Philip Van Damme, elevam a narrativa de Gato e Rato, enquanto o roteiro afiado de Ernest Lehman equilibra humor com angústia existencial. A exploração do filme sobre identidade e engano ressoa em uma era de paranoia política, consolidando seu status como uma aventura atemporal. Psicose, 1960. O Psycho de Hitchcock revolucionou o horror com sua profundidade psicológica e ousadia técnica. O Norman Bates, de Anthony Perkins, permanece como a representação mais assustadora do cinema da dualidade, seu charme juvenil mascarando uma psique fraturada. A infame Cena do Chuveiro, uma sinfonia de edição por Saul Bass e os agudos violinos de Bernard Herrmann, redefiniu a violência nas telas, provando que o terror reside na sugestão em vez de no espetáculo. A condenada Marion Crane, de Janet Leigh, ancora o primeiro ato, seu roubo desencadeando uma reviravolta narrativa que desafia as simpatias do público. O uso de voyeurismo e cinematografia sombria por Hitchcock imerge os espectadores na realidade distorcida de Norman, enquanto a revelação final do filme, uma mãe preservada tanto no corpo quanto na mente, desvenda um comentário assombroso sobre culpa e obsessão. Um marco cultural, Psicose continua sendo o modelo para o horror psicológico.